Meio diferença de idades, partilhávamos o mesmo quarto. E o berço? E o berço também. Está a ver o berço quando chegou o Paulo. E portanto, desde muito cedo, lembro-me, tenho de todos, não diria todos os dias, mas se calhar quase todos os dias, o Pedro à noite chegava à cama, portanto tínhamos que obrigatoriamente ir para o quarto às 9h30 da noite, ou seja, coisas que hoje a juventude não percebe, mas naquela altura às 9h30 tinha que ir para o quarto, dormir. E o Pedro acendia a luz do candeeiro e lia. E lembro-me perfeitamente de ler, portanto, de ouvir o Pedro, que às vezes me lia em voz alta. E lembro-me de ele ler, por exemplo, o Nodi. Portanto, para ler o Nodi, ou Nodi, devíamos ter 7 anos, 8 anos, não sei, mas para aí, não é? E, portanto, eu fui educado a ouvir histórias lidas pelo Pedro, que era o máximo, quer dizer, era espetacular. E das coisas que mais, digamos, me marcaram em termos de literatura, foi o célebre livro do Papillon, em que o Pedro leu todas as noites, lia o Papillon, com entusiasmo e lia em voz alta. E eu na cama ao lado e ouvindo. Portanto, primeiro deixei, não precisava de ler. Portanto, eu não lia livros porque o Pedro lia por mim. Era ótimo. Gestor. Por outro, aprendi o gosto da leitura sem ter que ler. As histórias eram contadas pelo Pedro. Portanto, ele todas as noites lia. E tinha depois outra particularidade. Ao sábado, não sei se se recordam que o jornal que era distribuído em nossa casa com o leite e o pão, sábado, tipo às 7h30 da manhã, o Pedro levantava-se e ia direito à cozinha para tirar o destacável do Diário de Notícias, que era a Nau Catrineta. E então consumia a Nau Catrineta no sábado de manhã, lia a Nau Catrineta toda e depois guardava a Nau Catrineta. Portanto, isto devias ter 10 anos, 11 anos. Portanto, havia toda uma cultura de leitura que eu hoje agradeço. Porque hoje o meu gosto pela leitura se deve ao Pedro, porque o ouvir tantas histórias, o ouvir contar tantas histórias, o ouvir tantas vezes a ler, trouxe este gosto pela leitura. Portanto, isto é o que eu queria confidenciar convosco, porque o Pedro tem esta particularidade. E depois, desde muito cedo, que escrevia muito. E eu era, não sendo a pessoa certa para ele confidenciar tudo aquilo que escrevia, desde muito cedo escrevia. E escrevia muito. E lia muito. Lia os jornais desportivos todos. Portanto, é uma ótima escola. Claro que sim. E quando surgiu, digamos, a oportunidade, depois de vários textos e depois de várias tentativas, surgiu a oportunidade de marcarmos estes 50 anos com a publicação de um conjunto de contos que foram compilados para esta publicação. Portanto, é o Pedro, é a pessoa e é o autor que queria esta história partilhar convosco. Obrigado. Obrigado. Por estar aqui, agradecer ao autor e agradecer ao editor. É um prazer
prazer, uma honra, mas isto foi uma incumbência que me deixou um bocado nervosa, tenho que confessar. 13 contos, não é? Assim, num espaço de tempo que não fosse muito maçador. 13 contos, um número a esconjurar o azar e quem sabe a convocar o gato preto, que na espuma perpétua é gordo e gosta de aguçar-se entre as pernas. A espuma perpétua é um dos contos do livro que já dei. Que é preciso para ser-se um escritor? Fiz várias vezes esta pergunta ao Pedro, que teve a amabilidade de partilhar os seus textos comigo e que me surpreendia à medida que os ia conhecendo, aos contos, onde se desenrolam histórias muito diversas, profundamente ligadas à vida, muito embora condimentadas com um toque curiosíssimo de qualquer coisa bem peculiar, arraiar quase o surrealismo. A forte sensação que experimento de estar perante um autor novo, aos 50 anos, diferente, original, vem, entre outras coisas, deste resultado singular que se obtém nas suas histórias, capazes de misturar o realismo com uma pitada de qualquer outra coisa, a que talvez chame marginalidade. Deixem-me explicar-vos esta ideia da marginalidade, não vai ela ser mal entendida. Uso a palavra no sentido em que julgo perceber que no imaginário deste autor o recurso àquilo que é menos comum, diria às margens, é frequente. E não raro ele resolve-se em cenas, personagens ou detalhes quase inverosímeis, como acontece em Espuma Perpétua, uma história que talvez seja sobre o masoquismo emocional e onde de repente o protagonismo é conferido ao teclado de um computador que, fazendo explodir um foguetório de letras indomável, contamina as cabeças dos dedos de um tradutor às voltas com uma teoria mística quase esotérica de um tal Ling Pyung sobre o Tai Zulá ou desarmonia universal. De que falam os contos do esperador? Que esperam e que encontram. São histórias muito variadas, que se desenrolam em ambientes diferentes, atmosferas todas elas cuidadosamente trabalhadas, cheias de referências e detalhes de precisão. Levam-nos a viajar de Lisboa às Beiras e de Portugal à África ou mesmo à Ásia, mas sobretudo levam-nos a viajar por trajetos alternativos. Trajetos que, a partir de um aqui, se mostram desejosos de chegar lá, ao outro lado, à outra margem ou a uma outra solução. Na escrita de Pedro Nabais, encontramos descrições preenchidas de pormenores, através das quais se constroem imagens para o leitor, cheias de sensorialidade, de sugestão e mesmo de sensualidade. O encontro do Alfredo Manuel e da Alice em Malhas que o Império tece é um exemplo. Estes contos estão, na verdade, cheios de um colorido e de uma visibilidade que os transforma por vezes de contos para ler em contos para ver. Ora, ouçam este bocadinho de terra oca, diz o autor. Um automóvel preto, reluzente e prateado, acabara de imobilizar-se no adro da igreja, envolto em poeira e por um enxame de miúdos descalços, em bicos nos pés, a lutarem entre si pelos melhores lugares para espreitarem lá para dentro, com olhos enormes, e a varrerem toda aquela novidade mágica de couros, madeiras, espelhos, metais, botões, pedais, ponteiros, motores e alavancas, mais um menino vestido de marujo, loiro que nem um anjo, muito bem instalado no banco traseiro, entre almofadas de cores garridas, e a disfarçar-se por detrás de um livro enorme, pesado e cheio de letras magníficas impressas na capa dura. Toca a sair daqui, ó canalha! O motorista, fardado também de pretos reluzentes e prateados, muito compenetrado na sua importância, ia enxutando as crianças com as luvas, despachando algumas palavras graves, ao mesmo tempo que o pároco descia as escadas em granito, seguido pela governanta, de sotaina preta ele e de farda branca ela, a sorrirem os dois, entreabrindo os braços o padre em sinal de acolhimento e de mãos encorpadinhas ao peito a governanta em sinal de piedade, na direção do automóvel em descanso, onde os miúdos, abismados com tamanha envergadura, vislumbravam uma pantera negra pronta a saltar sobre a primeira presa, e tal era a expressão selvagem daquele volume que um deles, esmagado pela imaginação, ao ver o padre já tão perto da fera e de mão estendida para o puxador da porta traseira, cromado que nem uma garra, atirou: "Cuidado, senhor padre!"